Explore o caminho da serenidade e resiliência com o Guia Estoico Prático. Domine 10 estratégias práticas para viver com coragem, serenidade e propósito na agitação da vida moderna. De todas as qualidades dos estoicos, a única que não dá para simular é a coragem. Dá para fingir que é sábio, justo, até dá para fazer de conta que é moderado, mas em algum momento da vida você vai ter que encarar seus problemas. E para isso, precisa ter coragem. Coragem não é o mesmo que loucura. Se arriscar demais é loucura, não coragem. Também não é nunca sentir medo, raiva ou tristeza. Coragem é a qualidade que te permite fazer o que é certo, mesmo diante das circunstâncias. Uma pessoa corajosa pode sentir medo, é natural, mas apesar do medo, ela faz o que acredita ser certo e necessário em cada situação. Não adianta fugir dos problemas, só conseguimos fazer com que eles fiquem maiores. Um estoico age apesar dos obstáculos, os supera transformando-os em seu próprio caminho. Temos o exemplo de Hércules. Quando ele estava prestes a atingir a idade adulta, não sabia o que fazer da vida. Um dia, ele adormeceu e começou a sonhar. Diante dele se abriram 2 caminhos, e de cada caminho surgiu uma mulher. De um lado, a virtude, e do outro, o prazer. O prazer disse a Hércules: "Vou te levar pelo caminho mais doce e fácil, e você não perderá a chance de experimentar nenhum dos prazeres. Você viverá sem conhecer as dificuldades e os aborrecimentos. Desfrutará de grandes prazeres, alcançando-os com um mínimo esforço." Prazer prometeu a Hércules uma vida fácil, com atalhos e sem desafios, uma vida com um mínimo de esforço. Depois da proposta do prazer, a virtude disse: "Vou te explicar como as coisas são na realidade. Os deuses não concedem nada aos homens sem esforço. Se quiser conquistar algo, terá que se esforçar para alcançar. Se quiser que toda a Grécia o admire por sua coragem, terá que tentar fazer algo de bom para toda a Grécia." Virtude prometeu a Hércules um caminho difícil, com possíveis recompensas e grandes sacrifícios. Hércules escolheu a virtude. Não viveu uma vida fácil, mas sim significativa. Realizou trabalhos árduos e errou várias vezes pelo caminho. Enfrentou corajosamente tudo o que precisava fazer até se tornar um deus. Assim como Hércules, os estoicos escolhem o caminho da virtude. E para agir com virtude, é preciso coragem. Imagino que já conheça a história da Batalha das Termópilas. O exército persa do rei Xerxes, com 300.000 soldados, ameaçava destruir toda a Grécia. Diante da falta de coordenação dos exércitos gregos para se defenderem dos invasores persas, o rei de Esparta, Leônidas, decide enfrentá-los para ganhar algum tempo e permitir que os gregos se organizem. Não podendo levar o exército espartano para a batalha devido a festividades religiosas, Leônidas parte para o desfiladeiro de Termópilas com 300 homens de sua guarda pessoal. Sabiam que era suicídio, 300 contra 300.000. Não tinham chance alguma de vencer. Mesmo assim, sabiam que era o que precisavam fazer. Era seu dever como espartanos e gregos. Provavelmente estavam apavorados com a perspectiva de morrer, mas não demonstravam isso e não permitiam que afetasse seu julgamento sobre o que era correto. Isso é coragem. Enfrentar uma situação complicada que te levará ao limite e, apesar disso, agir corretamente e enfrentar o problema, não fugir dele. Os 300 espartanos morreram em Termópilas junto com o rei Leônidas, mas graças ao sacrifício e à coragem deles, os gregos conseguiram se organizar em Salamina e Plateia, onde derrotaram os persas. Graças à coragem deles, os 300 espartanos salvaram toda a Grécia. Essa história é um exemplo claro de coragem. A lenda diz que Leônidas próprio é descendente do próprio Hércules. Com certeza, ambos são exemplos claros de coragem estoica. Os estoicos não buscavam o risco nem se colocavam em situações arriscadas de propósito. Não evitavam o perigo
ou às situações desagradáveis quando achavam que algo mais importante estava em jogo. Para os estoicos, a coragem é totalmente essencial para possuir as outras três virtudes: sabedoria, justiça e temperança. Agir de forma racional implica agir com sabedoria, justiça e temperança. E para agir de maneira racional, é preciso ser corajoso. É necessário coragem para enfrentar seu ego, coragem para combater seus preconceitos e se aproximar mais da verdade, coragem para reconhecer seus erros, mesmo que doa, coragem para lidar com as opiniões externas, coragem para tentar alcançar seus objetivos e coragem para admitir tudo o que pode mudar. Para trabalhar nossa coragem, devemos nos concentrar em três coisas. Trabalhar nosso senso de responsabilidade. Temos que refletir sobre as coisas que estão sob nossa responsabilidade e estar cientes do que isso significa. Ser responsável por algo significa cuidar e proteger. Significa que quando as coisas dão errado, é sua culpa. Não podemos ser corajosos se não nos tornarmos responsáveis. Na história dos 300 espartanos, eles sabiam que eram responsáveis por proteger e defender sua cidade e as pessoas que viviam nela. Ninguém estaria disposto a enfrentar um inimigo tão numeroso sem entender que isso é sua responsabilidade. É o que eles têm que fazer, gostem ou não. A vida de muitas pessoas depende de enfrentar o medo, compreender o que está sob nosso controle e o que não está. Há muitas situações que nos assustam e que não dependem de nós. É importante distinguir o que podemos controlar do que não podemos. A coragem estoica parte das seguintes perguntas: se algo que me assusta está totalmente fora do meu controle, qual é o sentido de sentir medo por algo que não posso controlar? Se o que os outros fazem não está sob nosso controle, por que ter medo dos outros? Se o externo não pode nos prejudicar, por que ter medo do externo? Os estoicos refletiam sobre essas perguntas para não ter medo, por exemplo, da pobreza, não ter medo da opinião pública, não ter medo da doença ou até mesmo da morte. Um estoico não é insensato ou corajoso apenas por ser corajoso. Um estoico não tem medo porque percebe que não há nada a temer. Praticar a coragem. Nas palavras de Sêneca, não há ninguém menos afortunado do que o homem a quem a adversidade esquece, pois ele não tem a oportunidade de se testar. A coragem deve ser praticada diariamente com as pequenas ações do cotidiano. Pratique saindo da sua zona de conforto, ousando pouco a pouco fazer coisas com as quais não se sente confortável. É importante se acostumar a ser corajoso, já que em algum momento todos teremos que enfrentar uma situação que exigirá coragem para superar. Não deixe que essa situação o surpreenda despreparado. Treine diariamente sua coragem. O que você achou dessa virtude? Aguardo sua resposta nos comentários. Espero que este vídeo o inspire a se tornar mais corajoso nas situações que exigem isso. Lembre-se de que coragem significa agir corretamente, apesar do medo ou das circunstâncias. Portanto, deve sempre estar acompanhada de prudência. Não se trata de fazer as coisas sem pensar, mas sim de fazer as coisas com sentido, arriscando-se por um bem maior. Convido você a colocar essa virtude estoica em prática, assim como Hércules ou Leônidas. Aqui estão 2 vídeos para você continuar aprendendo sobre estoicismo. Até a próxima.